Mauro César Pereira, Botafogo e Internacional, Internacional e Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras, podendo aí ser a rodada para decidir o título brasileiro. Esse é um grande absurdo, né? Até redundante falar. O Palmeiras já teve aí a sorte, digamos assim, de enfrentar o Botafogo na véspera da viagem para a Argentina para disputar a final da Libertadores. O Botafogo venceu o jogo, mas esse jogo jamais poderia ter sido na terça-feira que passou. O Botafogo, na final da Libertadores, com viagem marcada, teve que vir a São Paulo para jogar com o Palmeiras. Ganhou o jogo, então isso foi meio que minimizado. Mas uma tabela bizarra, absurdo. Não tem data por culpa da CBF. Ela que é responsável. Ela transfere o problema para o clube. No caso, foi para o Botafogo. Agora, essa decisão estapafúrdia, né? A Polícia Militar de Minas, se a Polícia Militar disser que não tem condições de receber a torcida do Palmeiras, a CBF tinha que fazer que nem a Sul-Americana. Isso não é problema meu. Vocês têm que fazer o jogo para 2 torcidas. Acabou, para 2. Pronto. A mancha azul, a mancha verde está banida e a máfia azul nem está frequentando os estádios. Então, resolvido. Cabe à Polícia Militar, que foi incompetente na final da Copa do Brasil, Atlético e Flamengo, dessa vez fazer um bom trabalho. Seria isso, já que ela se propõe a fazer segurança de estádios, né? A Polícia Militar de Minas, do Rio, de São Paulo, da Bahia, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Paraná, todo o Brasil. Então é absurdo. Agora, recentemente, nós tivemos um episódio em que os uruguaios queriam torcida única em Peñarol e Botafogo. Só que quem arrumou a confusão não foi o Botafogo, que era o visitante, foi o pessoal do Peñarol lá no Rio. O que fez a Conmebol? Não quero saber. Vai ter que ter torcida do Botafogo. Mas o estádio não é seguro. Então, manda o jogo no Centenário. Tirou do campeão, deu 5, o campo do Peñarol, foi pro Centenário. E jogaram lá. E o Peñarol ganhou o jogo, mas foi eliminado porque havia sido goleado por 5-0 no Rio de Janeiro. Então, é isso que deveria fazer a CBF. Olha, eu quero o jogo com 2 torcidas, não tem motivo para ser diferente. Mas a polícia não tem segurança e tudo. Então, o Cruzeiro que resolve com a polícia, com o governo do Estado. O governador interino estava num vídeo, momentos antes de Atlético e Flamengo lá na Arena MRV, falando, que é o vice-governador, né? Esse vídeo está na internet falando de todas as preocupações com a segurança, toda a parafernália, as câmeras, quantos homens trabalhando no estádio. Foi um caos. O estádio está interditado do Atlético. Seria até a oportunidade da PM de Minas mostrar o mínimo de competência depois do que aconteceu naquela final de Copa do Brasil e fazer um bom policiamento para que nada acontecesse hoje. Aí começou, tira para a torcida única, agora então não vai ter torcida do Palmeiras, não tem torcida nenhuma. Isso é um absurdo, influencia diretamente, inclusive, no aspecto técnico do mando de campo. E não tem isonomia nenhuma, porque o Palmeiras jogou em casa contra o Cruzeiro, né, com a sua torcida. Tinha do Cruzeiro, mas tinha a sua maioria presente, né? E foi até anulado um gol bizarro do Cruzeiro naquela ocasião. Absurdo isso aí, completo absurdo. É um absurdo e eu acho que a gente tem que falar muito porque, de verdade, não falar do quanto essa decisão é bizarra, é a gente passar pano para a grande vergonha do futebol brasileiro, que é a CBF, gente. Porque ela beneficia o Palmeiras, sim. Ela prejudica o Botafogo, sim, essa decisão. Ela prejudica o Cruzeiro, sim. E ela beneficia o Bahia e o Corinthians, sim. Então, são 5 clubes envolvidos nessa palhaçada da CBF. 5 clubes. E aí não é falando em nome de nenhum clube, não. É falando em nome da justiça, cara. Que, infelizmente, no Brasil é um lixo e é uma palavra que raramente existe. Mas, pelo amor de Deus, algo que joga contra Cruzeiro e Botafogo, algo que joga contra Cruzeiro e Botafogo e que beneficia Bahia, Corinthians e Palmeiras. Então, os torcedores de Botafogo e Cruzeiro que quiserem desconfiar de qualquer coisa, eles têm todo o direito. Eles têm todo o direito. Porque é uma das decisões mais absurdas que eu já vi na minha vida. Tem uma emboscada de uma organizada do Palmeiras a uma organizada do Cruzeiro. Morre um torcedor do Cruzeiro queimado. Morre um torcedor do Cruzeiro. A torcida do Palmeiras é beneficiada com isso. O Palmeiras é beneficiado com isso. Mas a torcida do Cruzeiro tinha feito algo parecido há muito tempo. Tá bom. Então por que não se fecharam os portões? No outro jogo, então, lá do Allianz Parque. Por quê? É o que eu falo, não dá para cobertar essa decisão bizarra. É bizarra. Cruzeiro não tem culpa nenhuma do que os marginais fazem fora do estádio.
Nenhum clube tem culpa do que esses marginais fazem fora do estádio. Agora, você fechar o portão por causa de uma briga que aconteceu numa estrada, no acesso a uma estrada, sei lá onde foi. Gente, pelo amor de Deus, é ridículo. É ridículo a que ponto a gente chegou. E aí vamos ver. Se hoje acontecer do Botafogo não vencer, do Palmeiras vencer, que aí é lógico que o Textor vai aparecer para falar. E aí vão querer criticar o Textor. Vão querer falar, lá vem o Textor falar de novo. Se o Textor falar alguma coisa dessa vez, não de manipulação, mas de ser prejudicado, do Palmeiras ser beneficiado, ele vai ter toda a razão. Toda a razão o Textor vai ter de reclamar. Numa situação como essa, como todo botafoguense e todo cruzeirense vão ter razões para reclamar do absurdo que foi essa decisão da CBF. É uma situação até vergonhosa, né, Vamp? Numa disputa por título, numa rodada tão importante, uma decisão tão patética por parte da CBF. E outra, é um Cruzeiro que briga pela Libertadores e um Palmeiras que está brigando pelo título. O que esperar desse jogo de hoje, velho Vamp? Imagina só, Tico, o campeonato tem 38 rodadas, né? Clubes ali que são SAF, clube que foram adquiridos durante a competição, tô falando em relação ao Cruzeiro, né? Cruzeiro ali, Palmeiras buscando um tricampeonato que só o São Paulo tem, né? Diretos, consecutivo. Palmeiras é o atual campeão brasileiro, bicampeão, e pode chegar ao tri, tá disputando, a depender do que o Botafogo faça. Aí todo mundo ali se mobilizando. Ontem a gente viu Itaquera lotado lá, o Corinthians sonhando com a pré-Libertadores, viu o Barradão no final de semana, uma loucura, todo mundo lá para não cair, tira o Fortaleza da briga pelo título. O Flamengo, que já é campeão da Copa do Brasil, já sabe que está na Libertadores. Maracanã lotado, o Inter com seus sonhos de poder chegar ao título depois de tantos anos. O Flamengo sapeca o Inter, acaba com o sonho, não fica para essa temporada a conquista de título. O Grêmio lá, estádio lotado, jogo duro lá, ganha de 2-1, né, tentando se livrar do rebaixamento. O jogo do Atlético Paranaense contra o Fluminense também lotado, né, todo mundo brigando, o Criciúma ali numa luta. Aí vem do nada, tira o público do jogo do Cruzeiro, que perdeu a final para o Racing, sonha de novo em voltar à Libertadores depois de tanto tempo, sabendo que o seu maior rival está fora, né? O cara compra o Cruzeiro como um empresário que é, mas também como um torcedor. Aí chega na hora de decidir, sabendo que está Corinthians e Bahia ali, Bahia é uma SAF também, do City, brigando, o Vitória tem chance também, o próprio Grêmio tem, matematicamente esse time tem chance. Não vai ninguém não tem ninguém. Só o Cruzeiro vai jogar com o estádio vazio, onde uma confusão foi feita aqui em Mariporã, outro município, outro estado. Não foi nada dentro do estado de Minas Gerais, ou ao redor do estádio. Briga aqui em Mariporã, e agora determinado que não tem condições de ter público na 37ª rodada do Campeonato Nacional, onde todo mundo está com seus sonhos, planejando para 2025. O Cruzeiro é um desses clubes que investiu, foi comprou jogadores importantes caros, Matheus Pereira, entre outros, e agora não pode jogar com sua torcida, porque houve uma confusão aqui em São Paulo, onde duas organizadas já vinham aí tendo problema há muito tempo. Foi o Revide, teve lá, né, as pessoas estão sendo presas, e aí o Cruzeiro é prejudicado por causa de uma atitude dessa. Para melar o campeonato, né? Quando eu falo melar o campeonato, é a atitude de, numa reta decisiva, não poder contar com sua torcida ali, com certeza, que se pudesse votar hoje, estaria ali em torno de 35 mil, 40. Vai apoiar o clube? Vai vaiar o Diniz? Não sei, mas estaria lá para incentivar e apoiar, porque na última rodada o Cruzeiro pega o Juventude em Caxias, o Juventude que está brigando para não cair, não vai ser um jogo fácil lá, como no Alfredo Jaconi vai estar lotado. Mesmo que o Juventude faça hoje diante do São Paulo, ele vai chegar na última rodada brigando para não cair e vai lotar lá.
pressão. E o Cruzeiro não vai poder ter essa pressão porque a sua torcida não vai poder comparecer por uma briga de vândalos que teve aqui em São Paulo. Agora, o Bruno Prado e também para o Mauro César Pereira, não foi muita frouxidão do Cruzeiro aceitar isso de uma forma muito amistosa, não? Porque, gente, pelo amor de Deus, eu acho que qualquer departamento jurídico de clube conseguiria alguma suspensão dessa decisão da CBF, alguma coisa. Eu não vi uma grande mobilização por parte do jurídico do Cruzeiro, eu não vi uma grande mobilização, porque essa decisão é absurda, gente. Aí tem, né, se recorrer à justiça comum, pode ser punido, tá bom, recorre ao STJD, pode ser que nada aconteça, pode, mas tinha que ter alguma decisão mais firme por parte do Cruzeiro, ou não, Bruno, eu tô enganado? O Cruzeiro, assim, o futebol brasileiro, ele tem muito... dificilmente alguém vai bater de frente com o CBF, com o Ministério Público, com forças de segurança, porque também todo mundo tem, isso é uma coisa para mim muito clara no futebol brasileiro, todo mundo tem medo de tomar decisões ou querer comprar uma briga que pode dar problema. Acho que a CBF, ela vai deixar os portões fechados, apesar de ter feito, ela fez até um ofício aí dizendo que era a favor que as duas torcidas estivessem lá, mas ela não brigou para valer, para liberar o estádio para a entrada de público para as duas torcidas. Todo mundo tem medo de assumir uma decisão. Por que a CBF não faz grande esforço? Porque se der problema, vão cobrar deles. E a mesma coisa os clubes, né? O Cruzeiro, ele não briga totalmente porque ele fica pensando, tá, e se der problema vai sobrar para mim, então é melhor deixar sem torcida mesmo. Uma coisa são notas oficiais, né? Notas oficiais, você até já imagina as notas oficiais que, dependendo da situação, um clube que se sente prejudicado pela arbitragem, você já sabe que vai vir toda aquela conversa, aquele discurso, e contra tudo e contra todos, e que estão nos prejudicando, que é sempre assim, que tem que fazer alguma coisa, mas você sabe que ninguém na prática briga para mudar alguma coisa. Então faltam lideranças mesmo no futebol brasileiro no geral, seja na CBF, seja nos clubes. A falta de gente que toma a decisão, eu estou tomando essa decisão, estou brigando por isso e se der problema a responsabilidade é minha. Ninguém assume nada, fica todo mundo assim, vou fazer uma nota oficial para me posicionar para uma parte do público, mas brigar mesmo ninguém briga, isso vale para calendário, para arbitragem, para tudo. Então ninguém quer assumir responsabilidade, vou peitar, vou brigar, se der problema tá na minha conta, isso ninguém assume, são sempre notas oficiais, mas olha, eu fiz uma notinha aqui, mas ninguém quer assumir um possível problema não, nem a CBF, nem os clubes e nem federações. E para os jogos de hoje, hein, Bruno? O que esperar? Vamos até focar primeiro no Palmeiras, né? Depois a gente fala do Inter e Botafogo. É um Cruzeiro que precisa ganhar. É um Cruzeiro que está muito pressionado. O Fernando Diniz está muito pressionado. A torcida do Cruzeiro já xingou o Diniz, já chamou de burro, já vaiou. A torcida do Cruzeiro fazendo toda uma pressão para o Diniz ir embora. Fernando Diniz, desde que chegou, realmente não entregou muito nesse Cruzeiro. Na verdade, entregou muito pouco. Foi muito mal no Cruzeiro o Fernando Diniz, desde que ele chegou. E do outro lado, tem um Palmeiras que precisa também vencer para encostar novamente no Botafogo. Já são 3 pontos de novo. Se o Palmeiras vence e o Botafogo perde, o Palmeiras assume a liderança. Se o Palmeiras vence e o Botafogo pelo menos empata, o Botafogo chega como líder ainda na última rodada. Eu disse que eu acho essa rodada mais decisiva, porque são os jogos mais difíceis. O Botafogo tem o Inter fora e o Palmeiras o Cruzeiro fora. Na próxima rodada, o Palmeiras, ele tem o Fluminense, né, em casa. É o próximo jogo do Palmeiras, um jogo que pode até resultar num rebaixamento do Fluminense. O Fluminense que está ali brigando, está a 2 pontos da zona do rebaixamento, o Fluminense. E do outro lado, a gente tem o Botafogo enfrentando o São Paulo no Newton Santos. Um fator curioso, né? Vamos lá. O São Paulo já está classificado para a Libertadores. Isso é até um debate para depois. Vocês acham que o São Paulo poderia entrar, não entregando, mas sem muita vontade nesse jogo?
Porque aí eu falo pelo lado torcedor. Torcedor do São Paulo, eu acho que não perdoaria o clube se o São Paulo vence o Botafogo e dá o título pro Palmeiras. Isso aí eu digo por tudo que eu já vi. Porque eu não tô aqui, eticamente, eu também acho que eticamente é um absurdo. Mas eu já vi o Grêmio jogando contra o Flamengo numa final de Brasileiro, onde todos os torcedores do Grêmio falavam que o Grêmio não podia dar tudo. O Santos, tem torcedor do Santos revoltado até hoje que o Santos venceu uma partida que não deixou o Palmeiras ser rebaixado, que foi no ano anterior ao Palmeiras começar a ter essa sequência de títulos. Então a gente sabe como pensa o torcedor. Agora, Bruno, pro jogo de hoje, né? Cruzeiro e Palmeiras, o que esperar de cada um dos dois times, já que os dois precisam vencer com obrigatoriedade? Hoje eu também acredito que o campeonato vai ser resolvido hoje. Não digo matematicamente, mas eu não imagino que vai ter uma mudança de líder na última rodada. Eu acredito que na última rodada os dois vão vencer. E então quem terminar líder hoje deve ser o campeão. E hoje são jogos que têm chance sim de tropeço dos dois lados. O jogo do Palmeiras, na teoria, é mais fácil. Nenhum jogo tem sido fácil para o Palmeiras, porque o Palmeiras não tem jogado bem. O Palmeiras tem momentos. Ele teve um segundo tempo muito bom contra o Grêmio, por exemplo. Contra o Corinthians ele teve um bom início, depois caiu de produção. Mas contra o Atlético Goianiense ele não jogou bem, ganhou o jogo, mas não jogou bem. Contra o Bahia não jogou bem, ganhou o jogo. Contra o Botafogo teve um bom início também, mas também não conseguiu manter. Então ele tem momentos, mas é um time muito competitivo. É um time que muitas vezes não joga bem, mas vai lá e consegue o resultado. Isso pode acontecer contra o Cruzeiro. Acho que o jogo do Palmeiras hoje é um jogo que o Palmeiras acho até favorito para vencer. O Cruzeiro não está bem, o Cruzeiro está pressionado. O Cruzeiro é um time que contra o Grêmio não fez um jogo ruim, mas não conseguiu vencer no fim de semana. Era um jogo que tinha que ganhar do Bragantino. O Bragantino não ganha há muito tempo, o Cruzeiro não conseguiu ganhar do Bragantino. Então, eu acredito que o Palmeiras ele tem até um certo favoritismo para o jogo de hoje, apesar de não estar bem. E o jogo do Botafogo, para mim, é o jogo que vai resolver o campeonato, que é o jogo com o Inter, o jogo no Beira-Rio. O Botafogo perder para o Inter no Beira-Rio, qualquer um perder para o Inter no Beira-Rio é um resultado normal. Mas se o Botafogo arrumar um empate, para mim ele ganha o campeonato. Então, acho que esse é o jogo-chave, Inter e Botafogo. O Botafogo tem que arrumar pelo menos um ponto lá e é possível. Aí vamos ver como vai estar o Botafogo. O Botafogo vem de uma festa, de uma comemoração. É claro que também é muito importante ganhar o Campeonato Brasileiro. Pode ter vários lados, né? O Botafogo, ele vem de um título, ele vai estar mais leve, mais tranquilo. Ele vai estar totalmente ligado, concentrado. Deu tempo de voltar para o jogo e estar ligado para esse jogo, que é um jogo que vai exigir muito do Botafogo. O Internacional é um adversário forte, um adversário difícil. Então eu imagino que o que vai acontecer hoje no Beira-Rio vai ser o que vai resolver o Campeonato Brasileiro. É um jogo que eu vejo mais risco para o Botafogo perder para o Inter do que o Palmeiras para o Cruzeiro. São dois jogos difíceis, mas o Botafogo tem um adversário hoje muito complicado. Mas e do jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras, Bruno? O que você espera dos dois? Eu acho que o jogo vai ser equilibrado, que os dois estão mal, mas como eu falei, acho que o Palmeiras tem um certo favoritismo. Acho que o Palmeiras é um time que reage melhor em momentos, mesmo que não jogue bem. Não acho que o Palmeiras vai chegar lá e vai fazer um espetáculo. Não vai. Mas é um time que ele compete, ele vai bem nesse tipo de jogo. O problema do Palmeiras nesse ano, aí é até uma análise de tabela, e aí dá até para incluir as Copas. O problema do Palmeiras nesse ano foram os grandes jogos. Aí é o que, como eu digo, o time campeão ou não, você sempre tem que discutir o que aconteceu no ano e o que precisa melhorar. O que funcionou, o que não funcionou. Claramente, mesmo que ganhe o título, mesmo que o Palmeiras seja campeão, e é possível que seja ainda, o Palmeiras ele teve problema nos grandes jogos, nos jogos contra times mais fortes. E não é porque é amarela, não, esse time do Palmeiras não é um time que é amarela, mas ele não conseguiu, na bola mesmo, competir contra os times melhores. O equilíbrio que ainda existe no campeonato é porque o Palmeiras foi melhor que o Botafogo nos jogos contra os pequenos. Isso aí é na matemática, né? Quem tiver a paciência de analisar toda a tabela e ver onde ganhou ponto, onde perdeu. Eu vou falar só o desempenho dos 5 primeiros, aí já dá para chegar à conclusão onde o Palmeiras tirou essa diferença. Botafogo contra os 5 primeiros, ele está entre eles, então são 4 adversários. Botafogo fez 6 pontos no Palmeiras, ganhou as 2. Fez 6 pontos no Flamengo também, ganhou as 2 do Flamengo. Fez 4 pontos com o Fortaleza. E contra o Inter ele fez 3, hoje ainda vai jogar, mas ganhou em casa. Então o Botafogo fez uma campanha quase perfeita contra os outros 4 que estão entre os 5 primeiros.
ele só perdeu 2 pontos no empate com o Fortaleza lá em Fortaleza, só. Palmeiras contra os 5 primeiros, perdeu as 2 para o Botafogo, 0 pontos. Empatou as 2 com o Flamengo, 2 pontos. Contra o Fortaleza ele fez 1 ponto, ele perdeu lá em Fortaleza e empatou aqui. E contra o Inter ele fez 1 ponto só também. Ele perdeu em Barueri e empatou em Porto Alegre. Ou seja, a diferença de desempenho entre Botafogo e Palmeiras entre os 5 primeiros é muito favorável ao Botafogo. Onde o Palmeiras tirou essa diferença? Com os pequenos. Que o Botafogo contra o Cuiabá ele empata em casa, o Palmeiras ganhou as 2 do Cuiabá. O Botafogo contra o Criciúma, ele fez 1 ponto só. Palmeiras e empatou no Rio. Palmeiras ganhou as 2 do Criciúma. Aí que o Palmeiras tirou a diferença. Então, isso é um ponto. Acho que o Palmeiras hoje vai arrancar uma vitória de novo. Eu acho que mesmo se jogar mal, ele é favorito, acho que para ganhar do Cruzeiro. Mas o Palmeiras, nos jogos contra os melhores times, ele foi mal. E isso ele tem que discutir para o próximo ano, por que isso não funcionou. Agora, Mauro César Pereira, né? O adversário do Palmeiras ainda briga por uma vaga na pré-Libertadores, que é o Cruzeiro. Só que o Fernando Diniz, pelo Cruzeiro, ele tá muito mal. Ele tem 13 jogos, 2 vitórias apenas, 6 empates e 5 derrotas. 30,7% de aproveitamento. 11 gols marcados, 17 gols sofridos. É um Fernando Diniz sob muita pressão. O Diniz precisa começar a entregar nesse Cruzeiro, né, Mauro? Porque se dependesse do torcedor, ele já tinha caído. Mas a gente sabe que SAF, quem manda é o dono. Diniz é mantido ainda no cargo. Agora, que trabalho péssimo, por enquanto, do Diniz à frente do Cruzeiro, né? Não, o trabalho do Diniz é fraco, o momento é ruim, mas é aquela coisa, né? O Cruzeiro estava seguindo, mandaram embora lá o Seabra, aí traz um técnico mais de grife, nada está funcionando, venceu 2 jogos, né? Criciúma no Brasileiro e o Lanús, foi até surpreendente, lá na Argentina, que foi o resultado que levou o time para a final da Copa Sul-Americana, depois do empate em Belo Horizonte. Não vem bem. Semana passada fez um jogo contra o Grêmio, por exemplo, que teve até chance e tudo, mas não soube se impor em casa e até correu o risco de derrota em alguns momentos. E agora tem que vencer de qualquer maneira, né? Tem que vencer de qualquer maneira. Quase perdeu para o Red Bull Bragantino, empatou no final. O Red Bull não ganha 12 jogos, estava já 11 sem ganhar e quase ganhou do Cruzeiro. Quase ganhou do Cruzeiro. Já na parte final do jogo, o Cruzeiro empatou, fez esse pontinho que pode ser valioso demais na tentativa de chegar à Copa Libertadores da América. Então, é um Cruzeiro que tem até um aspecto curioso, né? Não ter torcida, né? O pessoal reclamando do Fernando Diniz não vai estar lá, né? Acho que hoje vai ser bom pro Cruzeiro. Saco cheio já do Fernando Diniz. Tem um aspecto que pode ser favorável para ele. Porque o trabalho do Diniz, por enquanto, ele é muito ruim à frente do Cruzeiro. É até, assim, bizarro. Com o time que o Cruzeiro tem, contratou pra caramba, investiu pra caramba, são 13 jogos e só 2 vitórias, gente. São 6 empates e 5 derrotas. 30,7% de aproveitamento. Se eu não me engano, né, 30,7% de aproveitamento é aproveitamento de time que vai ser rebaixado. O Botafogo vai enfrentar esse Inter, o Botafogo motivado com a Libertadores, mas eu te pergunto, Mauro, pode ser também um fator um pouco negativo, um Botafogo cansado? Por que eu digo isso? Foi um jogo heróico, né? A final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, que jogou com 1 a menos. Ou seja, desgastou muito os jogadores. Ainda teve comemoração, bebedeira, trio elétrico com a torcida. Tem um fator positivo, claro, tira aquela pressão do Botafogo. Mas pode ter também esse fator negativo do cansaço do time do Botafogo. E tem favorito esse jogo, na sua opinião, Mauro? Eu acho que não tira pressão, não. Porque o Botafogo tem que ser campeão brasileiro, né, pô? Ele tá com a faca e o queijo na mão, porra. Se não ganhar esse campeonato, porra, vai pegar um Internacional. Podendo empatar. O Inter não tem mais chance. Depois o São Paulo em casa, provavelmente não muito interessado. Depois das pipocadas que deu, né? Foi uma semana maravilhosa, ganhou do Palmeiras, ganhou do Atlético homem a menos, reassumiu a liderança do campeonato, na casa do Palmeiras a vitória e ganha a Libertadores da maneira que ganhou. Tem que ganhar o brasileiro. Quando vai ter outra chance dessa? Ganhar os 2 no mesmo ano, cara. Vai ter? Não sei se vai ter. Talvez nunca mais tenha. Então, acho que a pressão ainda há. Tem que ganhar o título, tem que ir lá buscar. Essa acho que é a missão desses caras. Eu acho que se a coisa fosse decidida de maneira bem fria, o Botafogo não voltaria para o Rio.
Ele sairia da Argentina, iria para Porto Alegre ou para algum outro lugar, ficaria treinando e faria a festa da Libertadores depois. Como foi do Flamengo 2022, porque o Flamengo foi campeão no sábado, domingo era eleição, né, no Brasil. E aí só pôde ser depois, uma semana depois, 10 dias depois, sei lá quanto tempo depois. Mas não foi logo depois, não, logo após, né? Foi mais adiante que o Flamengo fez aquela festa do título da Libertadores 2022. E juntou gente abraço na rua. O Gabriel cantou música pro Tite, não foi? Tinha 1 milhão, 2 milhões de pessoas na rua, uma loucura total na Presidente Vargas ali no centro da cidade. Então seria o mais lógico. Mas eu entendo também que é difícil você fazer uma programação como essa diante da euforia do torcedor do Botafogo. Então a grande dúvida é a mobilização do time para hoje, né? E a capacidade de recuperação. Porque eles jogaram com menos um homem durante praticamente 90 minutos, então foi um jogo que exigiu muito dos atletas. Conseguiram o resultado, isso foi no sábado, aí depois, lógico, que tem ali uma cervejinha, comemoração e tal, no domingo e tal, aí segunda e terça-feira já tem que viajar para jogar na quarta. Então, o Inter jogou no Maracanã, perdeu o jogo, perdeu a invencibilidade, mas é um time que cresceu muito no segundo turno, acho que não vai entrar relaxado, não vai entrar competindo a vida, mas não vai entrar relaxado, não vai querer perder. Não vai querer ver o Botafogo gritar campeão no Beira-Rio, que pode acontecer, né? O Botafogo vencendo e o Palmeiras não conseguindo vitória sobre o Cruzeiro, o Botafogo pode ser campeão no Beira-Rio. O Inter que não ganha um campeonato desde 79, foi campeão em 75 em casa contra o Cruzeiro, 76 em casa contra o Corinthians e em 79 em casa contra o Vasco. Venceu no Rio 2-0 e confirmou com mais uma vitória em Porto Alegre. Desde então, já há 46 anos, 5 anos, né? Não ganha o título brasileiro. Acho que o torcedor do Inter não quer ver alguém gritando é campeão dentro da sua casa que não seja ele, torcedor do Internacional. Não vai facilitar, não acredito. Vai jogar a Vera e aí em campo a gente vai ver a capacidade de recuperação do Botafogo ou não. Recuperação física, concentração, depois de tudo que ele viveu no final de semana e nos dias subsequentes.